Alguma vez você já parou para pensar se a Bíblia que conhecemos hoje é a história completa? E se existissem capítulos perdidos, evangelhos secretos e mensagens codificadas que pudessem mudar tudo o que sabemos? Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos mergulhar na fascinante e controversa história secreta da Bíblia. A aventura começa muito antes da escrita, com as tradições orais. Imagine comunidades inteiras passando de geração em geração as histórias de seus ancestrais. Lais e poemas. Essas narrativas eram a cola social, a identidade de um povo. Com o tempo, a necessidade de preservar esses relatos levou à escrita. Mas quem escreveu a Bíblia? A resposta é: muita gente. Profetas, reis, pescadores, sacerdotes, sábios. É uma coleção de textos de diversos autores, escritos ao longo de mais de 1000 anos, em diferentes lugares e contextos. É essa diversidade que a torna tão rica e, às vezes, complexa. O Antigo Testamento, por exemplo, foi escrito majoritariamente em hebraico e compilado ao longo de séculos. Já o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, a língua comum da época, e foca na vida e nos ensinamentos de Jesus e no surgimento das primeiras comunidades cristãs. Mas o que conhecemos hoje é a versão completa. Nem de longe. Existiram dezenas de outros textos que circulavam entre os primeiros cristãos, os chamados evangelhos apócrifos. Você já ouviu falar do Evangelho de Tomé? Ele não narra a vida de Jesus, mas sim uma coleção de ditos e ensinamentos secretos. E o Evangelho de Maria Madalena? Ele a apresenta como uma discípula proeminente, com um conhecimento espiritual profundo, que até gerava ciúmes em outros apóstolos. Havia também o Evangelho de Judas, que retrata a sua traição como um ato combinado com Jesus, para libertar seu espírito do corpo. Então, por que esses textos não estão na sua Bíblia? A resposta está na formação do cânone, a lista oficial de livros. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia uma grande variedade de crenças. Para unificar a doutrina, líderes da igreja se reuniram em concílios para decidir quais escritos eram inspirados por Deus e quais não eram. O critério incluía a origem apostólica, a aceitação pelas comunidades e a coerência teológica com a fé que estava se consolidando. Textos como os de Tomé e Maria Madalena, muitas vezes ligados a correntes de pensamento gnóstico, que viam o mundo material como mal, foram considerados heréticos e acabaram excluídos. E aqui entra uma figura central, o imperador Constantino e o famoso Concílio de Nicéia. No ano 325, ao contrário do que muitos pensam, Nicéia não decidiu quais livros entrariam na Bíblia. O foco principal era resolver uma crise teológica sobre a natureza de Cristo. Ele era um ser criado ou era divino, como o Pai? A decisão de que Cristo é consubstancial ao Pai foi crucial para o futuro do cristianismo. Constantino, buscando a unidade do império, apoiou a decisão e ajudou a estabelecer uma ortodoxia. A definição final do cânone do Novo Testamento, como o conhecemos, só se consolidaria mais tarde, em outros concílios, como os de Hipona e Cartago, no final do século IV. Mas as curiosidades não param por aí. A própria Bíblia menciona outros livros que simplesmente desapareceram. No livro de Josué e em 2 Samuel Rassiteques, do livro de Jazar, o livro do Justo, em Números, menciona-se o livro das guerras do Senhor. O que continham esses textos? Provavelmente eram coleções de poemas e crônicas de guerra que se perderam no tempo. É um lembrete fascinante de que o universo bíblico era ainda maior do que o que chegou até nós. E os erros de tradução? Eles são famosos e às vezes cômicos. O mais conhecido é o de Moisés com chifres. Quando São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata, ele encontrou a palavra hebraica karen, que significa irradiar ou emitir raios de luz,
para descrever o rosto de Moisés descendo do Monte Sinai. Mas em hebraico, Karen também pode ser associado à palavra Karen, que significa chifre. Por causa dessa ambiguidade, Jerônimo traduziu como chifrudo. O resultado, por séculos, a arte retratou Moisés com chifres, como na famosa estátua de Michelangelo. Outro erro clássico está no profeta Isaías, na passagem que diz: uma virgem conceberá. A palavra hebraica original é alma, que significa simplesmente mulher jovem, sem necessariamente implicar virgindade. A palavra hebraica para virgem seria betulá. A tradução grega, a Septuaginta, usou a palavra partenes, que pode significar tanto jovem quanto virgem, e essa interpretação foi reforçada no Novo Testamento, moldando a doutrina cristã para sempre. Avançando para a era moderna, chegamos a uma teoria que mistura matemática e misticismo, o Sé da Bíblia. A ideia, popularizada nos anos 90, é que, ao remover os espaços entre as letras do texto hebraico original do Antigo Testamento e procurar por sequências de letras equidistantes, podemos encontrar mensagens ocultas e profecias. Usando computadores, pesquisadores afirmaram ter encontrado previsões sobre o assassinato de Yitzhak Rabin e até mesmo os ataques de 11 de setembro. Parece incrível, certo? No entanto, a grande maioria dos acadêmicos e estatísticos rejeita essa teoria. Eles argumentam que em um texto tão vasto como a Bíblia, é estatisticamente provável encontrar padrões de palavras por puro acaso. Críticos demonstraram que é possível encontrar previsões semelhantes em qualquer texto grande, como o romance Moby Dick. Embora seja uma ideia intrigante, o código da Bíblia é amplamente considerado uma coincidência matemática, e não uma mensagem divina codificada. Da tradição oral aos evangelhos perdidos, dos debates em concílios aos erros de tradução e códigos secretos. A história da Bíblia é uma prova de como um texto pode ser vivo, dinâmico e continuamente reinterpretado. Ela não é apenas um livro, mas uma biblioteca inteira, cuja jornada através dos séculos é tão poderosa quanto as mensagens que contém. Se você gostou de mergulhar nesses segredos da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Queremos saber sua opinião. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Comente aqui embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.